Olá, boa noite. Veja no Brasil TV deste sábado, 11 de junho. A expectativa para o Dia dos Namorados. Os restaurantes se preparam para o primeiro atendimento presencial nessa data desde o começo da pandemia. Aumenta a preocupação com a dengue. Só este ano, mais de 400 pessoas morreram no país e a incidência está grande em São Paulo. Tá vendo essa calçada? Não, né? É que ela foi tomada por um puxadinho, um problema crônico no Distrito Federal. E ainda, frio de rachar no Paraná. E projetos que ajudam na inclusão de pessoas surdas e cegas. É agora, no Brasil TV. O Dia dos Namorados já é amanhã e a expectativa é grande por uma retomada de bons negócios. A Associação Brasileira de Shopping Centers estima que as vendas sejam 20% maiores do que no ano passado. Um presente para aquecer não só o coração do namorado. Tem que vir comprar para o namorado a meia. Ele veio para Saara com um amigo que não precisou se preocupar com presente esse ano. O Leonardo começou a entrevista defendendo a solteirice. Ser solteiro eu acho que é o melhor, né? Mas depois mudou de ideia. Mas estamos aí, solteiro à procura de um namorado também. Por favor, gente, que alguém que está vendo essa reportagem, ajuda meu amigo. Ele tá ajuda solteiro, a arrumar um namorado. A chuvinha desse sábado não ajudou muito nas vendas de última hora aqui no comércio popular da Saara. Além disso, muito casal decidiu economizar e abriu mão do presente esse ano. De acordo com a FEComércio, mais de 44% dos cariocas não vão gastar dinheiro nesse Dia dos Namorados. A Thaíssa contou que ela e o namorado não vão trocar presentes. A meta deles é outra. A gente decidiu construir nossa casa. Uma casa é para a vida toda, então não tenho que... presente melhor. O André, casado há 12 anos, planejou um dia especial com a mulher. Um dia bacana a gente tenta fazer de uma forma diferente, né? Um fundizinho, uma saidinha rapidinha, mas ela já sabe qual é o presente dela, porque ela ajudou a fazer. Qual é? Pode contar pra gente? Posso, é uma cesta de chocolate. Entre os casais que vão presentear amanhã, as roupas são a primeira opção da maioria. Perfumes, cosméticos, calçados, bolsas e acessórios ficam quase empatados. Economistas avaliam que as vendas para o Dia dos Namorados desse ano tiveram um crescimento tímido. As expectativas do Dia dos Namorados superaram o resultado de 2021. O volume a ser injetado na economia tende a ser 5% superior ao que nós vimos no ano passado. Esse resultado só foi possível por conta do elevado nível de ocupação que superou o que nós observamos em 2021. Com ou sem presente, o Paulino ressaltou que não dá para ficar de fora nunca. O que a gente está precisando ultimamente, um ser humano pelo outro, mais é o respeito. Isso é muito mais importante de qualquer presente. Os restaurantes também estão apostando num bom movimento. Vai ser o primeiro Dia dos Namorados com atendimento presencial desde o começo da pandemia. Às vésperas de um 12 de junho, nada como olhares apaixonados. Essa data é pura nostalgia para Beatriz e para o Gabriel. Eles já tinham um namorico faz tempo, mas só assumiram mesmo há 5 meses. Durante esse período que o relacionamento estava sério, eu fui gravando uma sequência de vídeos com um bilhete escondido dela, vários takes, de momentos nossos. E aí eu juntei tudo no final e mostrei no ano novo, no pedido. Eu amei, eu até chorei. E para comemoração de amanhã, a mesa já tá quase posta. Sabe como é, né? Primeiro dia dos namorados do casal, aquele talento para deixar tudo organizado. Os restaurantes fechavam, pacotes com preços, assim, absurdos. E aí a gente pensou e falou, vamos ficar em casa, né? E a gente pensou para dar uma diferenciada, assim, fazer uma comida juntos. Claro que tem muito casal que prefere esse clima, assim, mais intimista, cozinhar juntos. Mas essa é também uma boa época para o mercado. Porque tem gente que prefere trocar o conforto de casa pela praticidade de um restaurante. E os dados comprovam isso. A expectativa é de um aumento no faturamento de pelo menos 50% em relação ao ano passado, de acordo com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de São Paulo.
Tanto que nesse aqui as reservas para domingo já estão até esgotadas. O cardápio chega com rodízio de fundi. Que tal? Uma combinação bem romântica e que dá super certo com o friozinho que está fazendo na capital. Eu acho que o fundi em si já é algo romântico, né? Que você senta à mesa, você bate um papo e você vai ali devagar, come o salgado, depois vem o doce. Outro setor que também está esperando o crescimento é o de flores. A expectativa do Instituto Brasileiro de Floricultura é que o aumento no faturamento seja de 12%. O Carlos tem uma estufa no interior do estado e se preparou para a alta demanda causada pelos casais apaixonados. A gente espera sempre 100% do dia a dia normal, às vezes até um pouco mais, dependendo como é que está o fluxo. Afinal, o amor tem que ser cultivado e comemorado todos os dias. Para provar isso, seu Paulo presenteia a esposa sempre que pode. 42 anos junto, não é um dia, né? Não é mesmo? E aumenta a preocupação com a dengue, hein? Principalmente entre os paulistas. 1 em cada 3 mortes pela doença foi registrada no estado de São Paulo. São muitos os casos de dengue e mortes por dengue. De janeiro a maio desse ano, 438 mortes por dengue em todo o país. E só no estado de São Paulo, são 156 mortes registradas esse ano. Agora, se a gente comparar com o ano passado e também com 2020, esse número chama muito atenção. Porque no ano passado, só aqui no estado, foram registradas 63 mortes pela doença. Ou seja, esse ano o número dobrou. Agora, se a gente comparar com 2020, foram 144 mortes por dengue, um número um pouco menor também. A gente está aqui no Jardim Iguatemi, por exemplo, só aqui vivem 4.000 famílias. Aqui é distrito de São Mateus, zona leste da capital, e nessa área aqui foram confirmados só nesse ano 37 casos de dengue. Essa área não tem saneamento básico, não tem coleta regular de lixo e isso acaba acarretando outros problemas. Por quê? A falta de saneamento básico faz com que esses moradores acabem ajustando aí, criando um sistema próprio para ter o fornecimento de água. Essas mangueiras acabam se rompendo e aí o que acontece? Olha só isso aqui, ó. Água acumulada, água parada, que pode causar dengue sim, pode atrair o Aedes aegypti. Além disso, a falta de coleta de lixo faz com que muitos moradores acabem descartando esse lixo irregularmente aqui na região. E aí a gente já sabe, né? Tudo isso combinado acaba atraindo as larvas do mosquito. Preocupação também com a Covid. Hoje foi dia D de vacinação por todo o país. Em Salvador, o movimento foi grande, desde cedo. Agentes de saúde fizeram um mutirão para as 4 doses contra a Covid. Nas últimas semanas, o número de casos aumentou em 500% na Bahia. A maior parte em Salvador, onde mais de 220 mil pessoas ainda não tomaram a segunda dose e 700 mil não receberam o reforço. Bora vacinar. E o furto de cabos elétricos nas ruas é um problema crônico no Brasil. Mas em Brasília, os ladrões estão roubando também os transformadores. Até hoje, a Sandra se lembra de quando os 288 apartamentos do condomínio onde ela é síndica ficaram completamente sem energia por 12 horas. Foi na QI 416, em Samambaia. Houve um furto de cabos de energia na subestação que nos abastece, que seria a subestação de Ceilândia, e eles fizeram a troca, eles passaram para a subestação do Recanto. Na época, elevadores ficaram sem funcionar, caixas d'água desabastecidas por falhas na bomba e prejuízos no quadro de energia. Em abril, câmeras registraram furto de cabos de energia em Samambaia. O bandido se aproxima do poste na QR 408 e, sem dificuldade, abre o acesso ao cabeamento. Corta e puxa os cabos. Depois segue em direção a outro poste. No dia 23 de maio, o registro foi na QNL 21/23, de Taguatinga. Um homem acerta o poste com um facão e furta os cabos. Agora, a Energia está substituindo outro equipamento que também tem sido alvo dos criminosos. Os transformadores, que têm componentes de cobre. Os locais que tiveram transformadores furtados já estão recebendo o transformador verde. Mas não é só a cor dele que é nova. A diferença dos transformadores novos é que esses não são produzidos com cobre, material de alto valor para os bandidos. As iniciais AL indicam que o equipamento é feito em alumínio, que tem menor valor de revenda.
A Neoenergia espera com isso inibir os furtos. Segundo a empresa, nos últimos 12 meses foram 1.500 transformadores trocados por conta de furtos, prejuízo de quase 7 milhões de reais. O transformador verde também reduz a emissão de dióxido de carbono e não é tóxico. E a vida útil do novo equipamento é 5 vezes maior que o tradicional. As substituições começaram no mês passado. Já foram adquiridos 314 novos transformadores ecológicos. Samambaia, São Sebastião e Recanto das Emas receberam equipamentos novos. A Neoenergia ela tem olhado todos os focos de furto. Então a gente tem parcerias, com as áreas de segurança pública, temos investido em novas tecnologias para inibir esse tipo de furto, para poder identificar o dinheiro que é gasto para substituir um equipamento desse. Poderia estar sendo utilizado em outras melhorias, em novas expansões para a população. E olha o perigo, foi justamente um transformador que pegou fogo em Cuiabá, capital de Mato Grosso, hoje de madrugada. O incêndio ocorreu na subestação da concessionária Energisa, no bairro Jardim Leblon. Moradores se assustaram quando houve uma explosão. Com a interrupção do fornecimento, mais de 66 mil imóveis ficaram sem luz durante 4 horas. E a polícia vai investigar as causas do acidente que deixou 2 mortos e 6 feridos ontem à noite no anel rodoviário em Belo Horizonte. O caminhão carregado com cerveja, segundo a polícia, perdeu o freio e bateu em cheio na traseira do caminhão reboque estacionado. Na sequência, derrubou este radar de controle de velocidade que ficou em cima da cabine. Mas antes de chegar ali, ele atingiu esse carro, olha só como é que ele ficou destruído. Segundo o Corpo de Bombeiros, os ocupantes sofreram ferimentos leves. Como consequência desse acidente, todos os veículos que vinham aqui para trás também se acidentaram. Aquele caminhão, ele perdeu o controle, atravessou o canteiro, capotou. O motorista não resistiu aos ferimentos. Outros veículos também que vinham se envolveram no acidente, por isso que a pista aqui foi completamente interditada. Aqui pelo chão a gente percebe muitos pedaços de veículos, restos da carga, tudo que sobrou desse grave acidente. Boa parte da carga de cerveja ficou espalhada pela pista. A polícia teve que conter as pessoas que tentaram saquear a carga. Uma ocorrência complicada devido à dimensão dos veículos, São veículos de grande porte, veículos que têm cargas pesadas e, além disso, um fator de complicação foi que esse veículo se envolveu numa estrutura de radar que tinha na pista, Então, uma estrutura que gera uma instabilidade aqui no local. Então, todas as questões relativas à segurança, à estabilização da cena têm que ser tomadas antes mesmo de iniciar aqueles trabalhos. Braslândia, no Distrito Federal, tem puxadinho para tudo que é lado. Tem gente que já botou até piso de cerâmica na calçada para atender clientes. E um morador encheu a calçada de quinquilharias e chamou o espaço de museu a céu aberto. O repórter Wellington Valadão mostra pra gente. Aqui o pedestre perdeu a calçada e o dono da casa ganhou uma garagem. O morador cercou a passagem com chapas de zinco e ainda fez um telhado. O morador que fez o puxadinho conseguiu uma autorização temporária da administração de Braslândia que valia por 60 dias. Mas essa autorização já venceu e agora ele está pedindo um prazo para retirar a estrutura. Era só para não deixar o carro na rua, porque eu tinha que fazer uma outra obra aqui, não sei, tinha que fazer isso aí. A diretoria de licenciamento de obras confirmou que o dono da casa foi autorizado a fazer o puxadinho. Explicou que, por lei, o terreno na Vila São José permite essa expansão. Mas ele não terá a licença renovada porque não deixou 1,20 m de largura para a passagem de pedestres e virou alvo de reclamação de vizinhos. O pedestre que vem pela calçada aqui da quadra 4 do setor Veredas de Braslândia se depara com um monte de objetos no meio do caminho. Fogão, máquina de costura, balanças. Não tem como passar por aqui. A gente precisa desviar, passa por essa carcaça de carro no meio da rua, anda mais um pouquinho aqui e encontra mais uma série de objetos antigos. O morador conta que ele fez um museu na calçada. O pessoal reclama da calçada. Se fosse só eu, em Braslândia, que ocupasse o passeio público, eu estava satisfeito que eu ia remover meu museu agora. Museu de arte que Braslândia não tem. Ainda na quadra 4 de Braslândia, um banco fixo de madeira bloqueia totalmente a passagem. Já na quadra 2 do setor Veredas, um morador fez um muro na calçada.
O Ademário conta que a rua é o único espaço que sobra para o cadeirante. Pra mim dificulta, né? Porque eu tenho que andar pelo meio da rua, né? Arriscando o carro de pegar, né? Aí em Ceilândia, moradores reclamam que essa distribuidora de bebidas acabou com a calçada na QNM 10. Um morador contou que a obra começou há uma semana e o comerciante colocou até cerâmica para atender os clientes na área pública. E em Samambaia, o José mostra que várias casas da QR-204 avançaram para o espaço que era do pedestre. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano do DF confirma que está errado. Todas essas construções estão ocupando a área pública. Nós ficamos à mercê de toda essa situação, que a gente não tem condições de andar mais pela área pública, pela calçada, que é o direito nosso de qualquer cidadão. A administração de Braslândia informou que vai notificar todos os moradores que fizeram puxadinhos irregulares. A seguir, o frio abaixo de 0 no Paraná. O município de Palmas, no sul paranaense, registrou hoje a menor temperatura do estado do Paraná este ano, menos 2,1 graus, às 7h30 da manhã. O distrito de Entre Rios, em Guarapuava, também teve temperatura negativa, menos 0,8 graus. O frio se reflete na paisagem, nas roupas dos moradores, proteção reforçada para evitar doenças nessa época do ano. Em São Paulo, a estação Pedro II do metrô vai ficar aberta esta noite para acolher as pessoas em situação de rua. A previsão é de mínima de 10 graus na cidade. Quem chegar à estação vai encontrar colchões, cobertores, comida e kits de higiene. E a gente encerra o Brasil TV mostrando voluntários que desenvolvem projetos para a inclusão de surdos e cegos. Aqui os professores são todos voluntários. Estão preparando de graça essa turma para o concurso da Secretaria de Educação. Preparam para provas que deveriam ser adaptadas para os surdos. Estamos lutando, pedindo que o governo garanta toda a acessibilidade no concurso, como intérpretes fluentes, que a prova seja em Libras. A gente não consegue ter ou diminuir essas barreiras se a gente não tiver a presença do surdo. Para essa especialista em direito linguístico, para promover de fato a inclusão dos surdos, é preciso enxergar que a Libras faz parte da nossa identidade e da nossa cultura. Enquanto a gente não compreender que a Libras é uma realidade de milhões de pessoas e tirar do papel as determinações estabelecidas em lei, a gente vai continuar impondo barreiras e limites para que essas pessoas alcancem os seus direitos. A palavra aqui é acessibilidade. Acessibilidade que traz a oportunidade do Fabiano seguir no esporte que ele sempre curtiu. Há 9 anos o Fabiano voltava para casa de bicicleta quando foi abordado por um assaltante armado. Ele levou 3 tiros na cabeça e perdeu completamente a visão. Estava 4 meses de depressão em casa, eu já tinha engordado 20 quilos. Quando eu cheguei lá no projeto a primeira vez, e cheguei lá e vi o pessoal brincando e sorrindo, alegre e feliz, aí que eu percebi que a vida não tinha acabado, que a vida era possível ser feliz mesmo sem enxergar. E já são 9 anos fazendo parte do projeto de inclusão. Um estimula o outro. Vou descer, vamos embora. Aí, isso é uma realização pessoal, aí é pessoal mesmo, de cada condutor, cada voluntário, que é uma realização assim, fantástica, não tem preço, né? Que bacana. A Secretaria de Educação diz que tem 23 mil professores qualificados em diversas áreas e que vai fazer um concurso para contratar profissionais especializados em Libras. Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Ótima noite.